O Mídia News está recebendo hoje aqui no estúdio o médico infectologista Dr. Abdon Karawi. Dr. Abdon é referência na área e tem anos de experiência. Já ajudou o governo do estado no combate à pandemia de Covid-19 lá em 2020. Hoje ele veio conversar com a gente sobre a explosão de casos de chikungunya no estado e principalmente aqui na capital Cuiabá. O Dr. Abdon falou sobre os sintomas apresentados pelos pacientes, sobre as complicações derivadas da doença e também a evolução dela desde quando surgiu. Você confere a partir de agora a entrevista na íntegra. Dr. Abdon, seja bem-vindo aqui ao Mídia News. Obrigado pela presença, por o senhor ter topado vir falar conosco. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor se existe uma explicação para essa explosão de casos, principalmente de chikungunya aqui no estado de Mato Grosso. Sim. Olá, Jordano, tudo bem? Prazer é todo meu de falar um pouquinho para vocês sobre essas doenças, né? Sim, a chikungunya, como vocês sabem, é uma doença, uma infecção viral e ela está relacionada a uma transmissão por mosquito, né? Principalmente o Aedes, né? O Aedes aegypti. E o que acontece é que esse mosquito, quando urbaniza, quando ele fica dentro das áreas urbanas, como as nossas, ele depende de alguns fatores para proliferar. Um dos mais importantes também, que é muito divulgado, é água parada, água limpa parada. Então, uma dúvida que a disseminação dessa doença depende desses fatores, né? Então, a falta de cuidado básico, público ou privado, em relação a esses recipientes de água parada, vão levar a isso. Mas não é só isso. Também essas infecções virais dependem de alguns fatores geográficos, né? Então a gente tem no mundo sul mundial, né, na parte sul do mundo, abaixo do Equador, a frequência é maior desse tipo de infecção. Depende de clima, tem uma relação relacional com isso, né? Então não é só um fator da água, que é muito importante, obviamente, que é prevenível, né, que nós conseguimos prevenir de uma certa maneira, mas tem fatores climáticos e geográficos que não dependem mais da gente, né? Então isso são coisas importantes em relação a essas doenças. E essa explosão de casos, principalmente que teve neste ano, ela pegou os infectologistas de surpresa? De certo modo, qualquer endemia que cursa com epidemia, endemia é uma situação de doenças contínuas, né? Que é o caso da chikungunya, da dengue, da zika. E quando elas explodem, fazem epidemia, que nem está acontecendo agora, claro que isso deixa todo o serviço de saúde um pouco desamparado, porque requer muito cuidado, requer muito profissional de saúde, esgota as redes de atendimento, sistema público e privado. A surpresa não é tão grande porque é uma doença, são desgraças anunciadas, assim, né? Infelizmente, né? Então a gente já sabe isso há muitos anos, desde que começou com a dengue, a chikungunya e a zika vieram depois, mas com a dengue há mais de 20 anos atrás, quando começou os primeiros surtos aqui em Mato Grosso, na nossa região, a gente já sabia que isso podia acontecer. E existem outros problemas também que podem ser acarretados, que não aconteceram ainda, que pode acontecer. Mas as epidemias que nem ocorrem, elas são de certo modo até esperadas mesmo. Mas quando ela ocorre, ela esgota muito o serviço de saúde. Então, faz um estresse muito grande na rede de atendimento, né? Então, os PAs, as emergências, as UPAs, as UBS, todos os setores que atendem pacientes de maneira aguda, maneira rápida, vão se esgotar, porque o número de casos ele explode de uma hora para outra em poucos dias. Nós estamos tendo agora, nas últimas semanas, no final de 2024, começo de 2025, milhares de casos aí sendo diagnosticados, precisando da rede de atendimento, né? Da chikungunya principalmente, porque requer um cuidado por causa da dor, da incapacitação que os pacientes desenvolvem durante a doença, né? Então, assim, surpresa não é, mas, de certo modo, é uma situação ruim do ponto de vista de atendimento, porque é um número muito grande de pacientes num espaço de tempo muito curto. Então, não há serviço de saúde que suporte muito bem isso. Mas vocês já sabem que tem um período crítico, né, do ano, sim, que seria sim. O final de um ano e o começo do outro. É o período chuvoso, né? Então a gente tem essa característica que nossa região é Mato Grosso, né? Até no centro-oeste inteiro, em vários locais do país. O país inteiro está sofrendo, né? O ano passado a dengue foi também dramática aqui em Mato Grosso, em alguns pontos do Mato Grosso, mas a chikungunya agora. Então, assim,
Tem uma relação com o clima chuvoso, obviamente, por causa do acúmulo de água, que é mais frequente, e também pela sazonalidade dessa doença, né? Então ela tem uma dependência de períodos do ano. Doutor, tem alguns sintomas da chikungunya que os pacientes têm relatado, além das dores nas articulações, das manchas vermelhas no corpo? Alguns falam sobre inchaços e até mesmo problemas na língua, inchaços na língua, por exemplo. A chikungunya hoje ela mudou em relação ao que era antes? Quando a gente tem, Jordano, situações de epidemia, você tem muito paciente. Então o que acontece é que quando você tem muito paciente, você começa a ter várias manifestações. As manifestações que eram raras, que a gente já via uma de vez em quando, começam a aparecer com mais frequência, obviamente, porque o número aumenta 100 vezes, centenas, milhares de vezes e acaba fazendo com que o aparecimento de casos menos frequentes comece a ocorrer. E, às vezes, casos mais graves, né? Então, a manifestação clássica da chikungunya é realmente um quadro agudo de pouco tempo, de febre, mal-estar, desconforto e dor articular. A dor articular é um marcador muito importante dessa doença, né? E, além disso, o rush cutâneo, que é uma lesão da pele, né? Uma lesão que chama de maculoedematose ou papuloedematose, depende de cada situação, são lesões mais vermelhadas pelo corpo, né? Mas as outras manifestações, tirando essa manifestação mais clássica, né, que é o padrão da doença, você tem as doenças da mucosa, quando você compromete a mucosa, como você citou, a parte ocular, a parte da boca, a parte genital externa, então tudo isso pode ser comprometido na doença. Em manifestações outras da pele, além da vermelhidão, né, daquele rush cutâneo, daquela mancha na pele, também existem outros tipos de manifestações na pele, também que podem gerar problemas para os doentes, né, lesões elementares de pele um pouco diferente desse padrão que a gente observa, e graças, como eu te falei, ao número grande de pacientes, né, então você acaba tendo muito doente. E outras manifestações menos frequentes, são manifestações atípicas, né, fora do padrão dessas doenças, são doenças neurológicas, doenças de outros órgãos. Todas as infecções por vírus que disseminam no paciente, somente essas doenças são chamadas de arboviroses, são vírus transmitidos por artrópodes, né, normalmente mosquito, carrapato e tal. Então essas arboviroses, de maneira geral, dengue, chikungunya, zika, que são as mais conhecidas no nosso meio, elas têm uma característica de disseminar. Então ela não fica restrita apenas na manifestação de pele, de febre ou articular. Ela pode ter manifestações viscerais, como o fígado, alteração de fígado, baço e tal, alterações pulmonares, alterações neurológicas principalmente, né? Então você acaba tendo, quando você tem epidemias como essa, o número de manifestações de síndromes neurológicas, doenças neurológicas mais definidas, começa a aumentar o número também. Então inferindo que muitos desses vírus estão correlacionados diretamente a infecções neurológicas que às vezes podem cursar de maneira mais agressiva, né? Doutor, um sintoma muito característico é esse das dores, né? Muitos pacientes que tiveram chikungunya relatam que ficam por vários meses com essas dores. Essas dores elas podem ser até permanentes, se tornarem permanentes. A doença articular da chikungunya é uma das grandes características dessa doença. Então ela é mais característica do que a dengue, do que a zika. Então a chikungunya, se a gente for ter uma apresentação clínica muito forte, é realmente a dor articular que a gente chama de artralgia ou artrite, né, que é a inflamação da articulação que limita o movimento e assim por diante. Essas artralgia ou artrite, que são dores articulares, inflamação da articulação, elas aparecem rapidamente na doença, logo nos primeiros dias, e podem perdurar, em média, de 2 semanas, em média, 1 ou 2 semanas. Essa é uma característica da maioria dos doentes. A partir da 2ª semana, a coisa já começa a defervescer, diminuir de dor. Mas um grupo de pacientes, alguns pacientes, acabam evoluindo com uma doença mais subaguda para crônica. Quer dizer, é uma doença que começa a ter um tempo mais prolongado de dor articular, de inflamação articular, e até cronicidade de evolução de anos. E tem algumas características, porque essas artropatias, essas doenças articulares relacionadas à chikungunya, elas acabam desenvolvendo alterações inflamatórias que já começam a ficar independentes do próprio vírus. Então é como se fosse um gatilho, né? Você dispara o gatilho da dor e fica a dor cronificando. Inclusive, até o manejo dessas doenças articulares, elas ficam semelhantes ao manejo de doenças articulares crônicas, como artrite reumatoide e assim por diante. Então o paciente começa a ter esse cuidado
como doente reumatológico, um doente que precisa de manejo da doença articular por longo tempo. E aí requer um grupo de tratamento um pouco diferente do que a gente faz na fase aguda. Entendeu? Então isso é um dado importante. E a chikungunya faz isso. Infelizmente, a dor articular, em alguns pacientes, pode perdurar anos mesmo. De certo modo, a vida inteira, ela pode ocorrer quando? Quando essa artropatia, doença articular, ela realmente desenvolveu uma resposta inflamatória por alguma razão e ficar com uma artropatia crônica, como acontece na artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença reumatológica mais conhecida, né? Então, é possível que... Mas em um grupo menor de pacientes, a doença articular ela pode ser longa, meses ou até anos. Isso limita o paciente. Normalmente, quando a dor é muito intensa, ele fica realmente inválido, não dá para fazer as coisas deles de atividade motora, né? Porque fica com dor, a coisa complica, não consegue andar às vezes, não consegue mexer o braço direito, e várias coisas que podem acontecer. Então pode vir aí de uma consequência, né? Pode ativar uma outra negócio. Uma resposta meio inflamatória. Já não é o vírus mais. O vírus, ele começa a doença, dispara isso. Aí depois ele desaparece, ele não fica no corpo da pessoa. Ele não é um vírus de evolução, de ficar no organismo, que nem acontece com HIV, hepatite C, hepatite B, não é assim. Mas quando ele dispara a artropatia, a doença articular, aí vai depender da resposta imune de cada pessoa, da resposta de como aquela pessoa vai responder a uma infecção viral agressiva, como a chikungunya, assim por diante, entendeu? Entendi. Doutor, na resposta anterior, o senhor falou sobre danos neurológicos, né? Inclusive teve um estudo da Unicamp, né, que revelou que a chikungunya pode trazer aí danos cerebrais até para os pacientes. Que tipo de dano seria esse? O paciente que teve esse problema, o que ele vai apresentar, o que ele vai sentir? Quando nós falamos em síndromes neurológicas relacionadas a infecções virais, você tem uma gama de patologias, né? Então, como é que funciona isso? Qualquer infecção viral que tem uma característica de disseminar, de fazer uma virose sistêmica, muito delas tem capacidade de fazer lesão neurológica, certo? Isso é muito bem conhecido em várias doenças virais. E na chikungunya nós estamos aprendendo isso também, já de um tempo para cá, vendo a descrição de casos realmente, e até casos que a gente tem observado, a gente tem avaliado, doentes que fazem doença neurológica. Como que a doença neurológica se porta do ponto de vista médico? Ela vai se apresentar para o médico com a manifestação do doente. Então, ela apresenta como uma doença sindrômica. Como que é isso? É uma síndrome neurológica. Síndrome é um conjunto de manifestação daquele paciente. Então, ele vai chegar para você com dor de cabeça, com quadro de convulsão, com perda de consciência, com alteração de visão, com perda de força nas pernas, com perda de força no braço, com alterações de sensibilidade. Então, tem diversas manifestações que a pessoa pode chegar durante o curso de uma doença infecciosa viral como a chikungunya. E aí, dessa manifestação, o médico tem por obrigação e vai ter que ter a capacidade de definir qual síndrome neurológica que é essa, que funciona e como que funciona isso. Vai definir se a doença é mais encefalítica, quer dizer, quando compromete mais o cérebro, o encéfalo, que é uma encefalite, que é uma doença específica. Se ela tem uma doença mais com mielite, por exemplo, que é uma doença que compromete a medula espinhal, ou uma doença que compromete o sistema nervoso mais periférico, como radiculoneurite, que pega a raiz dos nervos que saem da medula, ou neuropatias periféricas, tronculares, que são os nervos que vão chegar até o músculo. Então, todo esse contingente de alteração neurológica pode ser comprometido numa infecção viral sistêmica. E cada pedaço que eu citei vai se apresentar de um jeito do ponto de vista clínico. Algumas são mais graves, outras não. Então, normalmente as encefalites têm uma agressividade maior, pode evoluir com sequelas neurológicas, vários tipos de sequelas de atividade motora de força, de atividade de consciência, alteração de sequelas de lesão medular com paraplegia, paraparesia, né? Então você tem uma gama de problemas que pode ocorrer se a doença tiver uma agressividade do sistema nervoso central e periférico. Então, pelo que o senhor falou, algumas podem ser um pouco mais fracas, outras mais fortes. Essas mais fortes, elas podem até levar a óbito? Pode. É raro você ter óbito por chikungunya. Graças a Deus é uma doença que a mortalidade é baixa, diferente da epidemia que nós vivemos há pouco tempo da Covid, onde a mortalidade é muito alta. Muito alta não, era alta.
nessa doença a mortalidade é baixa, ela tem mais morbidade, que é a limitação da atividade desse doente, limitação da sua vida, né, por causa da dor, da inflamação. O risco existe, existe, e tem relatos de morte por causa da chikungunya, mas é baixo. É baixo, ok. Entre os pacientes que o senhor atende, quais são os principais sintomas que eles chegam relatando para o senhor? O mais importante é a síndrome clássica, febre, dor de cabeça, dor de face e tal, dor articular e, na evolução, o rush cutâneo, que é esse aparecimento do vermelhidão no corpo. Essas são as mais características. Aí tem variações de algumas manifestações, né? E quando que é indicado para a pessoa procurar um médico? Por exemplo, a pessoa não sabe que está com chikungunya, né? Começou a apresentar algum sintoma da doença. Quando que é a orientação que ela procure atendimento? Hoje em dia, a medicina, assim, né, Jordano, a acessibilidade ao sistema de saúde, ela é muito capilarizada no Brasil, não tenho dúvida disso. Então, o que é capilarizada? Ela tem uma rede de atendimento onde todo mundo pode ter acesso médico. São raras cidades, por exemplo, a gente fala em Mato Grosso, que não tem acesso médico. O serviço público consegue preencher isso 100%, e o sistema privado parte disso, ok? Então, o atendimento médico, ele vai existir frequentemente, porque é muito difícil para um doente que é leigo, ele ter uma febre aguda, ele está bem, trabalhando, de repente faz uma febre de 38, 39 graus, passa a mão, não consegue levantar por dor na articulação, fica em casa esperando. É muito difícil. Então não tem, impossível isso. Então ele vai ter que procurar um serviço médico. Porque até para caracterizar se não há uma outra doença que pode ter maior gravidade, que requer um tratamento diferente, ele não vai conseguir saber. Se, por exemplo, essa pessoa está fazendo uma meningite bacteriana aguda, que é a mesma coisa às vezes dá febre, dor na cabeça e o paciente tem uma meningite que vai matar ele em 2 dias se não for tratado. Não tem como ele ficar em casa. Então ele precisa de atendimento. Então o atendimento médico, Jordano, ele assim, ele se faz necessário. Por isso que eu falei logo no começo, onde você acaba esgotando a rede de saúde, porque o volume é muito grande de pacientes, a dor é importante. É claro que numa epidemia, você vai, claro, de cada 10 doentes que você tiver com manifestação dessa, 11 é chikungunya, obviamente, porque é uma doença epidêmica, então a maioria vai ser assim. Mas se o sistema de saúde é capaz de absorver, ele tem que ser atendido. É assim que funciona. Se não é capaz de absorver e tem uma conotação de evolução mais leve, tudo bem, você pode aguardar. Mas é muito difícil, porque se o paciente faz uma febre com dor de cabeça nova, você obrigatoriamente já te dá um problema. Então não dá para ficar em casa. Ele precisa ser visto por alguma pessoa que consiga identificar se não tem uma outra coisa, além de uma infecção viral que não vai dar para fazer nada. Porque queira ou não queira, chikungunya, fazer nada que eu digo assim, fazer nada específico, não tem um antiviral para ela. Você vai dar remédios para dor, para desinflamação, para deixar mais confortável. Mas você não muda o curso da doença, ok? Diferente de uma meningite, por exemplo, que você vai dar antibiótico, se for bacteriana, ela vai parar de progredir. De repente, de uma outra infecção viral que tem tratamento, por exemplo, um exemplo assim, o citomegalovírus, por exemplo, alguma coisa outra diferente, né? Que pode se manifestar de maneira semelhante e você tem um tratamento diferente. Então, o atendimento médico, se o paciente tiver uma dor nova, importante, por de cabeça, a febre for alta, ele tiver incapacitado de fazer as coisas, ele tem que ir para o serviço médico. Até porque ele vai precisar tomar alguma medicação para melhorar o conforto dele. Ele não vai poder ficar lá o dia inteiro deitado na cama, morrendo de dor, desconfortável. Então, a parte médica aqui, ela vai ter que ser acionada obrigatoriamente. A questão é quando a epidemia é muito importante, esgota o serviço hospitalar, aí é um problema. Mas no caso de chikungunya não esgota. Ele abarrota o serviço de urgência, mas o serviço hospitalar funciona normal, não atrapalha cirurgias diretivas, não atrapalha ninguém. Então, tem que ser atendido. Quem vai sofrer vai ser emergência, onde o volume vai ser muito alto. Mas precisa ser visto, porque a rede é primária. É uma rede primária de atendimento. A rede primária é para isso mesmo, para atender esse fluxo de paciente. Doutor, rapidão, antes de a gente prosseguir, queria voltar um pouco para falar dos pacientes que ficam com danos neurológicos, né? Qual que é o protocolo de atendimento desse tipo de paciente que apresenta algum dano neurológico? Quando tem lesão neurológica chikungunya, tem que ser hospitalizado. Ponto. Aí o caminho depende do que eu falei para você. Depende da análise clínica. Porque se ele tem uma doença do nervo periférico é uma coisa, se ele tem uma doença do cérebro é outra, se ele tem uma doença no tronco encefálico é outra, na medula é outra. Então, cada uma abordagem dessa que o médico vai ter que identificar e definir sindromicamente, como eu falei para você, vai seguir um caminho. Mas ele tem que ser hospitalizado.
Mesmo porque o diagnóstico não é fácil. Até o diagnóstico médico definir a síndrome já pode dar trabalho, porque pode passar batido, pode não ter identificar, tem vários problemas que podem ocorrer. Para fazer esse diagnóstico, antes de pensar que é chikungunya. Na hora que ele define que tem uma doença neurológica, essa doença neurológica tem várias causas possíveis, entre elas chikungunya, porque está em surto. Ela não é uma hipótese muito forte quando não tem surto epidêmico, mas quando tem surto epidêmico ela começa a ser importante. Entendeu? Então, assim, o caminho da investigação clínica, não é um protocolo assim, o protocolo é sindrômico, da síndrome clínica de que ele se apresenta. Se ele apresenta com encefalite, com mielite, radicuneurite, com Guillain-Barré, com várias doenças, ele vai ter um caminho a seguir para ser manejado o diagnóstico e o tratamento. Entendeu? Doutor, agora falando sobre essa situação aqui de Mato Grosso, de acordo com a Secretaria Estadual, até o momento foram 12 mortes em decorrência da chikungunya e 3 são suspeitas, né? Sim. Então pode chegar até 15 mortes. O senhor sabe mais ou menos qual que é o perfil de risco? Qual que é o perfil? Essas vítimas têm um perfil? Não, eu não tenho acesso à publicação desses casos. Quando a gente tem uma definição epidemiológica como essa, tem que ser publicado os casos para a gente saber o que aconteceu. Mas tem um perfil de agravamento, por exemplo? Sim. O que acontece, assim, como muitas doenças virais sistêmicas, elas têm doentes mais propensos a ter complicação. Pacientes com imunossupressão, que estão imunocomprometidos, transplantados, com doença imunossupressiva, doentes mais idosos, todos eles vão ter potenciais maiores de complicação, obviamente. E a complicação, às vezes, ocorre direta, porque você pode ter a morte, assim, ela está relacionada diretamente à viremia, que é um fator, primeiro fator, quer dizer, o vírus vai lá, infecciona a pessoa, dissemina e faz agressão direto no tecido e mata. Faz necrose e tal, isso é uma coisa. Outra, a infecção viral desenvolve vários agravamentos naquele paciente, ele já é um paciente, por exemplo, cardiopata, nefropata, já faz diálise, tem insuficiência cardíaca, pós-transplante, alguma coisa, já tem uma limitação clínica, a chikungunya vai lá, piora a condição clínica dele e ele acaba fazendo uma nova complicação por outro fator que leva ele à morte. Por exemplo, uma coisa muito clássica no hospital é a pneumonia, associada nos pacientes idosos. Então o paciente fica debilitado, fica acamado, faz uma pneumonia e morre pela pneumonia bacteriana. Mas o fator que levou tudo aquilo foi a infecção chikungunya, entendeu? Então precisa separar exatamente o que é diretamente da invasibilidade da infecção e o que é consequência de uma infecção que debilita a pessoa, e se a pessoa debilitada começa a ter complicações até a sua morte. Doutor, o senhor é infectologista, como que está sendo a procura no consultório do senhor? Assim, a procura na rede primária, nos PAs, nas UBS, nas UPAs, está enorme, absurda. Teve manhãs, a gente não faz o atendimento primário, né? Normalmente eu sou um médico que recebo os doentes referendados, então não tenho muito atendimento primário, porque hoje minha função aqui no estado de Mato Grosso é muito de referência em relação a doença infecciosa, então as pessoas me procuram quando precisam de um processo mais complexo, mais difícil, então eu acabo recebendo esses doentes. Mas eu tenho muitos amigos, obviamente, uma rede grande de colegas médicos que trabalham em rede primária, alunos meus, colegas meus de trabalho, então, que tem um volume absurdo. Então, assim, períodos de redes, por exemplo, até privadas de 30, 40, 50 pacientes num período de 6 horas, na rede pública, tanto quanto a isso. Quer dizer, então, é muito grande a procura. E ela tem ciclos, né, Jordano? Então, às vezes está mais intenso, muito doente, depois cai, aumenta, então... Mas isso, desde o final do ano passado, está contínuo. Um volume grande, tem hora que diminui um pouquinho, solta, subir de novo. Esse ano já começou forte de novo a infecção. Então, assim, o volume é muito grande. E lembra um pouco quando começou a dengue aqui, quando começou o surto de dengue, o primeiro surto há uns 20 anos, mais ou menos, 25 anos atrás, eu não sei exatamente o período, a gente estava aqui dentro de Cuiabá e o surto já ocorria no Brasil, mas no Mato Grosso era desse jeito. A gente atendia 50, 60 pacientes no período de 6 horas com dengue. Então era uma coisa absurda de volume. Naquela época ainda a dengue estava começando os primeiros surtos, não estava tão grave que nem hoje está ocorrendo, né? Mas demonstrando que essas epidemias geram um volume muito grande de casos, né? Você acha que a tendência agora é dar uma diminuída ou não, ainda não? Sim, a tendência ainda não vai ser, mas a hora que começar a parar chuvas, ele começa a ter uma sazonalidade de diminuição. Então a tendência, que o pico está alto, o final do ano passado, não foi muito alto, o final do ano passado foi pior ainda.
Mas eu acho que a tendência é entrar, finalizar fevereiro, acabar março, a gente começa a ter uma calminha, né? Aí fica a endemia, né? Que é os casos meio contínuo, com volume baixo, mas a tendência é diminuir. Doutor, às vezes a impressão que dá é que mesmo em um momento grave de surto como agora, e as pessoas sabendo da gravidade da doença, às vezes elas parecem que não se dão conta e continuam permitindo a presença de focos do mosquito dentro das próprias residências. O senhor também tem essa impressão? Infelizmente, assim, é uma doença, boa parte dela é prevenível. E a prevenção é individual das pessoas. Não adianta culpar o governo, a minha empresa, meu patrão, não resolve nada. Quer dizer, se a pessoa não fizer o básico dela, realmente se cuidar, se cada um fizesse esse papel de tentar cuidar, né, dessa questão da proliferação, principalmente do mosquito, que é água parada, isso vai ajudar muito. Então, cada um fizer a sua parte, você vai ajudar a sua casa, a sua piscina, suas garrafas, seus vasos, né? Então, tem que fazer isso. E essa impressão que você tem é minha também, Jordano, né? A gente vê isso claramente. Assim, não é fácil você ter, é uma coisa muito cultural, né? Então, e educacional. E tem a questão psicológica disso, né? O cara preocupar com o outro, né? Acho que as pessoas pensam um pouco no outro, né? Então, quando pensa pouco no outro, ele está pouco lixando o carro que ele deixa, né? Você vê que no mundo tem gente matando um outro, né? Tem gente tentando matar as pessoas, exterminando povos indígenas. Então, assim, você imagina, essa pessoa vai pensar em quê de água? Zero. Se ele mata o outro, imagina. Então, assim, começa daí. Não é questão só tirar o vasinho com água, tal. Começa da personalidade, do caráter educacional de cada indivíduo. Quando essa pessoa não pensa no outro, ele não vai tirar essa água. Pode esquecer. Doutor, só para iniciar esse tópico mesmo do chikungunya, tirando aqueles fatores de risco que o senhor me citou, por que tem alguma outra explicação para por que alguns casos há agravamento e outros são muito leves da chikungunya? A gente não sabe, porque, assim, muito dos estudos de fisiopatologia, que a ciência mais assim de laboratório, de modelo experimental, avalia realmente fator de risco mesmo, comprometimento imunitário. Eu mesmo tive um período da minha vida que eu estudei muito fator de imunidade, com citocina e dessas fúngicas, incepse, tudo. Assim, a gente tenta entender isso, tenta achar se é uma célula, se é um cromossomo, se é um marcador receptor que está com defeito, né, no laboratório. Muita gente faz isso no mundo inteiro. E muita publicação tem isso. Então, se você for publicar, você vai falar, você vai ter um MHC-X, um macrófago, não sei o que lá, um linfócito, não sei o que esteja alterado. Mas o fato é o seguinte, Jordano, o quanto a gente desses estudos mais estruturais, entendimento de doença, consegue ser levados para a prática clínica. Essa é a questão. Que entre você fazer pesquisas, entendimento de fisiopatologia da doença e você usar isso na prática médica, com uma vacina, com remédio, com orientação, com diagnóstico, tem um gap aqui, um abismo muito grande que precisa ser transposto, né? Então, existe muito conhecimento, eu seria, assim, não seria correto falar, mas assim, o fato é que existe muito estudo em cima das infecções virais. O Brasil participa, tem vários grupos muito fortes que estudam fisiopatologia, para entender por que a doença é pior, que não é pior, como a gente consegue controlar, não controlar, mas do que é feito aqui para chegar na parte clínica ainda tem um caminho para isso, né? Doutor, durante a pandemia de Covid-19, né, acho que o senhor foi consultor, né, do governo aqui de Mato Grosso para, enfim, atuar ali no combate, no planejamento, né, do enfrentamento daquela situação. Qual que foi se o senhor tivesse que citar um ou alguns dos principais aprendizados que o senhor teve nesse período? A Covid foi um desafio pessoal para muita gente, mundial, né? Uma doença, a gente não conhecia nada, zero, ela aparece, você tem que aprender rapidamente e tentar fazer o possível. Eu acho que uma das coisas assim que a gente aprende muita coisa, né, Jordão? É difícil até listar, assim, é uma experiência muito grande, né? Principalmente estar à frente do ponto de vista de manejar uma doença como essa à frente do Estado. O governador na época me convidou para poder ajudar,
A gente fez o possível de ajudar o que pôde e graças a Deus a gente conseguiu superar um período muito truculento, né? Mas teve várias experiências, desde a gente ter o esgotamento da rede de atendimento, de como lidar com isso, do enfrentamento do volume de pacientes hospitalar, da morte desses doentes, né? Da maneira de cuidar desses pacientes, da alegria também de ver eles saírem vivos de doenças muito graves, né? Entubados, tudo. Mas um aprendizado importante assim é que a gente tem várias coisas, né? Boas e ruins dessa experiência. Mas o fato de poder ter ajudado, assim, a gente ter participado disso e ajudado objetivamente tentar controlar essa doença foi o maior ganho que eu tive, né? Isso foi uma coisa importante, poder ajudar o Estado que eu vivo, para a gente tentar realmente controlar a doença e passar por ela de uma maneira razoável, que nem a gente conseguiu passar. Isso foi o mais importante, eu acho. E o senhor foi procurado agora recentemente por alguma autoridade municipal? Não, para na parte governamental não. É uma doença menor impacto de mortalidade, então existe, claro que a demanda é muito grande, mas a população se acomoda um pouco, né, jogando assim, a doença não mata, deixa um pouco ruim, só então as pessoas vão tocando a vida, né? Gera um medo momentâneo e pequeno e já resolve. Então acho que não tem essa chamada muito. Então a própria estrutura de saúde estruturada de secretarias do governo, das prefeituras, são capazes de lidar com isso com mais tranquilidade. E a doença conhecida, doença bem conhecida, todo mundo já sabe, tem protocolos governamentais, tem toda uma estrutura desenhada já. Então, a próprio desenho da estrutura dos funcionários públicos e privados que trabalham com isso consegue controlar isso com tranquilidade. Na Covid foi diferente, porque ninguém conhecia e realmente era uma coisa que foi muito rápida, então precisou ser chamado no Brasil inteiro pessoas que realmente eram capazes de estudar aquilo rapidamente, absorver o conhecimento e colocar em prática. Então, eu fui aqui em Mato Grosso, teve em todos os estados teve 1 ou 2 infectologistas importantes para poder ajudar e tentar sair desse primeiro arranque, né? Depois que você arranca, a estrutura governamental resolve isso. Ela tem dinheiro, tem contratação, então chama quem eles quiser. Mas no primeiro momento é muito difícil, patina muito, né? Então precisa realmente de pessoas que possam liderar isso e conseguir dar uma alavancada e sair para frente. Tanto porque a gente trabalhou por um período de um ano e pouco, né? Para poder, a partir daí, a própria estrutura governamental já é capaz de poder lidar com a doença com tranquilidade. Doutor, muito obrigado. Isso, obrigado a você, tá? Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Tá bom. A gente está aqui também, está sempre à disposição. Tá bom, obrigado, Jonathan.